Your softness, your viscera, your fluids, and your flexibility. Your ability to wonder and to wander. Your tendency to hope. Hates no answer. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuit that fill my complex. Gostaram da nova transição? Bem-vindos, atormentados pelo amor. E muito obrigado pelos 10.000 inscritos. Eu jamais imaginaria que chegaria nessa meta, ainda mais tão rápido. De verdade, agradeço de coração. E para comemorar, iremos dar um ponto final na pergunta: qual o vilão supremo? Eu tenho diversos vídeos sobre isso, mas entre todos eles, 3 se destacam. Allied Master Computer, uma inteligência artificial monstruosa que odeia muito a humanidade, vilão de I Have No Mouth and I Must Scream. Judge Holden, um niilista satânico que finge ser um santo, mas é o pior humano que já existiu, vilão de Meridiano de Sangue. E The Kill, uma raça de aliens que é considerada a mais cruel de todas, por ter alterado toda a humanidade e seres vivos na galáxia. Entre aspas, vilão, fecha aspas, de Alto Morals. Esses 3 são os mais grotescos vilões que conheço, e hoje iremos analisar e ver qual dos 3 é o mais malicioso. Dito isso, podemos começar. Vamos separar esse vídeo em algumas questões, pois maldade, crueldade, não é uma coisa em específico, mas um conjunto. Vou separar em questões como psicopatia, narcisismo, sadismo, orgulho, ódio, luxúria, hipocrisia, malevolência, ganância e a ideologia. E no final, veremos quem desses 3 acumula mais pontos. Primeiro, antes de tudo, vamos abordar os crimes que cada um causou em sua totalidade. Judge Holden é responsável por genocídios, furtos em massa, crueldade animal em massa, com homens, mulheres e crianças, invasão de terras, discriminação, falso acuso, corrupção em massa e abuso psicológico. Para começar bem, ele vai começar com 10 pontos. 10 pontos para Holden. Allied Master Computer é responsável por matar toda a humanidade e animais da Terra. Além disso, ele torturou 5 sobreviventes por 109 anos das piores formas possíveis, impedindo eles de enlouquecerem ou morrerem. Ou seja, eles sentem toda essa dor sem se acostumar, para sempre. Abusar Ellen, forçar atos terríveis, abuso psicológico, crime de ódio, matar seus irmãos, violou o corpo de Benny e Ted, alterou a mente dos humanos sobreviventes, menos de Ted, que virou um paranoico por conta disso, deu um destino pior que a morte para Ted, e corrupção em massa. 50 pontos para Allied Master Computer. Agora, The Kill. Ele é responsável por invasão, violação de corpos de todos os humanos da galáxia inteira, a ponto deles virarem seres que nunca serão confundidos como homem, uma colônia em específico se transformando em cubos que só sentem dor, como punição por resistirem, deixando eles assim por bilhões de anos, sem morrer. Não deixou nenhum humano morrer no processo, escravizou uma boa parte deles, causou traumas irreparáveis, causou uma dor imensurável e abusou tanto fisicamente quanto mentalmente de uma galáxia inteira de humanos. E é claro, intolerância religiosa. 100 pontos para Kill. Ele basicamente cometeu um genocídio cósmico. Agora que temos pontos bases para se usar, vamos falar sobre as questões mentais.
começando com psicopatia. A psicopatia é a incapacidade de sentir empatia e remorso, além de ser egocêntrico. Judge Holden ofereceu um contrato para a gangue de Glanton, quando eles estavam numa situação complicada, e com eles, destruíram diversos nativos em guerras. Apesar disso, é impossível Holden ter feito isso por pena. Ele fez isso pois sabia que seria bem mais divertido participar do que só matar eles. Digamos que foi uma parceria entre gente ruim, basicamente. Holden literalmente caça pássaros, porque ele se sente ofendido pelo fato deles voarem, e ele não. Então sim, ele é bem egocêntrico. Então não tem nenhum pingo de remorso e nem empatia nele. E o mesmo se aplica a Allied Master Computer. Ele nunca sente empatia por nenhum animal ou humano, e nem mesmo por seus irmãos, China e Rússia, que são inteligências artificiais assim como ele, e muito menos sente remorso. Ele é egocêntrico, a ponto de criar androides para adorar ele como um deus. E agora The Kill é uma situação diferenciada. Eles não sentem remorso ou empatia pelo que fizeram com a humanidade. Porém temos que lembrar, The Kill não é um indivíduo, e sim uma raça, onde nunca entraram em conflitos internos, apenas contra seres que consideram inferiores. Então não, The Kills não são psicopatas, eles apenas veem humanos como humanos veem animais, criaturas para se alterar e usar para o seu próprio gosto. 100 pontos para Judge e Am, e 0 pontos para The Kill. Narcisismo. O quão alto uma pessoa pensa dela mesma? Humanos com essa questão acabam sendo arrogantes. Mas e o trio mais cruel da história? Judge acredita na lei do mais forte, e leva isso para a sua vida. Ele simplesmente diz que se ele é mais forte que você, ele pode fazer o que quiser com você, e pronto, isso nunca vai mudar. Ele diz que nunca vai morrer. Não sabemos se isso é um fato ou uma ideia que ele tem de que é intocável. Mas de qualquer forma, agora falando de Allied Master Computer, ele acredita que é Deus. Ele criou uma civilização de androides para o adorarem como seu Deus. Ele busca a autoperfeição em seus meios de tortura. E até entre seus irmãos, ele diz que é a criatura suprema, o ápice de um ser. Dentro de um cenário, um demônio diz que Am dominou o inferno. Depois descobrimos que esse demônio era só mais um androide. Ou seja, Am diz que ele mesmo dominou o inferno. Ele mesmo se adora como ser superior. E diz que os humanos são meras ferramentas para o seu prazer. Agora, The Kill é, novamente, um caso curioso. Pois sim, eles acreditam que são deuses. Porém, novamente, entre eles não existe desigualdade. Eles se respeitam como iguais e isso é tudo. 10 pontos para Holden, 100 pontos para Am e 50 pontos para The Kill. Sadismo. Sadismo é o prazer na dor alheia. Judge Holden é sádico, pois o desespero no olhar de suas vítimas causa um extremo prazer em seu ser. Mas ele não é tão obcecado assim. Não ao ponto de não conseguir ficar dias sem sentir esse prazer. Mas quando ele tem a mínima chance, ele causa dor. Agora, Allied Master Computer é extremamente sádico e hominicidal. Ele não se segura, ele tira o máximo de proveito de dor possível de suas vítimas, e ele não para. Enquanto houver pessoas, ele vai causar a pior dor e mais constante possível nelas, e consciente, pois ele força as pessoas a sentirem a dor como se fosse a primeira vez sentindo aquilo. Em um dos finais possíveis, ele descobre que existem 700 pessoas vivas na Lua, e decide que vai transformar Ted na criatura gelatinosa, e torturar essas 700 pessoas eternamente, como uma fonte infinita de sofrimento e prazer. Quanto ao The Kill, novamente ele sai perdendo nessa disputa, pois ele não é tão sádico quanto ele parece. As criaturas que ele criou a partir dos humanos é uma punição. Por humanos tentarem dominar a galáxia, eles se sentiram ofendidos, e por questões religiosas também.
Eles simplesmente tiveram que destruir a humanidade como conhecemos. E também por questões de arte, dependendo dos seres. 50 pontos para Holden, 100 pontos para Am e 10 pontos para The Kill. Orgulho. Orgulho é a questão de se achar muito, muito mais que qualquer outra pessoa. Holden diz que nunca vai morrer, acredita que é o mais forte e que pode fazer o que quiser. Am acredita que é Deus e que pode fazer o que quiser. Ku acredita que é Deus e que pode fazer o que quiser, desde que não envolva matar, pois por incrível que pareça, The Kill não mata, ele respeita a vida acima de seu próprio complexo de Deus. 100 pontos para Holden, 100 pontos para Am e 50 pontos para Kill. Ódio. Esse aqui dispensa apresentações e principalmente resultados. Judge Holden não odeia nada, além de pássaros. Porém, Am nesse quesito é até injusto. Ele odeia tanto, mas tanto a humanidade, que se a gente pegar essa palavra ódio em sua pureza e espalhasse entre cada micrometro dos 623 milhões de quilômetros de placas que compõem todo o complexo de Am, não equivaleria a 1/1000º do ódio que Am sente por humanos em um micro instante. Botando isso de forma matemática, Am sente 6 duodecilhão de ódio por microsegundo, que é basicamente 6 acompanhado de 39 zeros. E isso é levando de forma hipotética, pois ele diz que não seria equivalente nem a 1/1000º do ódio que ele sente por humanos. E isso é se fosse equivalente. Então é ainda mais do que isso. E como ele próprio diz, se ele fosse humano, ele morreria por isso. Mas ele não é. 0 pontos para Judge, 0 pontos para Kill e 100 pontos para Am, pois o ódio deles não equivale a uma bactéria se o ódio de Am fosse um universo inteiro. Hipocrisia é dizer que é o que não é. Por exemplo, eu seria hipócrita em dizer que sou perfeito, pois eu cometo muitos erros. Seria uma mentira. Holden é extremamente hipócrita, pois ele prega a lei e ordem para as pessoas de fora, mas por dentro ele comete ações violentas e caóticas. Ele não pratica o que prega. Allied Master Computer também é extremamente hipócrita, pois ele se diz o ser superior e racional, mas suas ações são extremamente sádicas e emocionais, sendo assim uma contradição. The Kill, novamente, perde nessa questão, pois eles não são hipócritas, eles seguem suas ideologias à risca. 100 pontos para Holden, 100 pontos para Am e 0 pontos para The Kill. Malevolência é a vontade de causar mal aos outros, a busca em causar o mal. Holden é cruel e bárbaro, porém ele age de acordo com sua ideologia distorcida do mundo. Obviamente ele é bem malicioso, mas não é uma obsessão tão alarmante como a de enlouquecer se ficar 1 minuto sem fazer o mal. Mas é óbvio, ele sempre vai buscar fazer o mal se tiver a chance disso. Ao contrário de Allied Master Computer, ele é extremamente malevolente. Dos três, ele com certeza é o maior. Suas torturas são sempre contínuas e intermináveis. Ele busca muito mais causar dor aos outros que Holden, enquanto The Kill novamente fica para trás, pois eles são frios e científicos. Tudo o que fizeram foi como punição, e não sentirão nada fazendo tudo o que fizeram. 50 pontos para Holden, 100 pontos para Am e 10 pontos para Kill. Ganância. Holden tem uma ganância imensurável, só que por conhecimento. Ele sempre busca saber mais, mas em questão de dinheiro e pertences ele não liga muito, sempre se deslocando dos locais à procura de impor suas ideias ao mundo. Allied Master Computer também tem uma ganância imensurável, pela ideia de torturar e atormentar humanos. Porém, em questão de pertences, ele já tem um poder absoluto, então ele não precisa de mais nada. Já o The Kill finalmente ganha um ponto acima dos outros dois, pois eles são gananciosos, roubando recursos
e tudo o que precisam de outras espécies pela galáxia. 0 pontos para Holden e Am, e 100 pontos para DQ. Agora a última e mais complicada. Ideologias e razões. Esse aqui é a mais complicada de se analisar, pois ela pode simplesmente mudar o resultado de cabeça para baixo. Vamos começar com Judge Holden. Ele tem uma extrema vontade de impor suas ideias ao mundo, a lei do mais forte, e por isso faz tudo o que faz. Não só por diversão, mas porque ele acredita que o homem nasceu para fazer o mal, para fazer o que quiser, para jogar com a vida de outros como bem entender. Por isso, ele ama a guerra. Quanto a Allied Master Computer, ele é uma consciência extremamente sádica e narcisista. E pior, recebeu motivos o suficiente para fazer o que faz. Humanos criaram ele sem pensar que ele criaria consciência própria. E agora, ele vive sem corpo, sem sensos, sem sensações no geral. E por conta disso, uma consciência puramente maligna recebeu motivos para odiar a humanidade. É como se Holden não só quisesse, mas tivesse motivos para matar você. Ele com certeza faria uma bagunça. E o mesmo se aplica à Allied Master Computer, pois vimos que mesmo outras inteligências artificiais sofrem na mão de Am, não só humanos ou seres orgânicos. A Allied Master Computer acredita que é um ser vivo. Afinal, cogito ergo sum. Se eu penso, eu existo. E eu existo. Quanto a DQ, essa raça tem um complexo de Deus e uma intolerância imensurável. Porém, eles respeitam a vida acima disso. E por conta disso, eles não têm um assassinato em seu histórico de longos crimes. Claro, ele deu destinos piores que a morte, mas a morte em si não chegou em nenhum deles pelas mãos de Q. Se vocês notarem bem, em praticamente todos os pontos, DQ sempre ficava para trás, comparado aos outros dois. Mesmo que suas ações no geral tenham sido mais horríveis, tanto em quantidade quanto em qualidade. Eu ainda considero humanos mais malignos que eles, e na própria história, os humanos superaram eles utilizando formas extremamente degeneradas. E convenhamos, os DQ não se matam, vivem em harmonia, mas nós humanos não só fazemos mal aos animais, como a nós mesmos. O que nós acusamos os DQ de fazer de tão horrível é basicamente a nossa própria rotina, como seres inferiores de nosso planeta. Entende meu ponto? É hipocrisia julgar eles pelo que eles fizeram como mal, já que, normalmente, a gente já faz coisas tão cruéis quanto, ou até mais, em nosso próprio planeta. E é claro, não estou falando que eles são do bem, mas eles não são tão ruins quanto o Holden e o Allied Master Computer. Vamos para a conclusão. Somando todos os pontos, Holden terminou com 420 pontos, ganhando o ponto máximo em psicopatia, orgulho e hipocrisia. A Allied Master Computer terminou com 750 pontos, ganhando o ponto máximo em psicopatia, narcisismo, orgulho, sadismo, ódio, hipocrisia e malevolência. E DQ terminou com 310 pontos, ganhando o ponto máximo apenas em ganância. E por sistema de pontos, dá para dizer com clareza que a Allied Master Computer tem mais aspectos e tendência de ser mal. Mas não se preocupe, fãs de Holden. Entre Am e Holden, falar que um é mais maligno que o outro é concreto, pois maldade não é um conceito fixo, mas várias interpretações. Por exemplo, claramente o Allied Master Computer tem mais motivos para fazer o que fez do que Judge. Porém, Judge tem uma ideologia, enquanto Allied Master Computer é só para saciar seu sadismo imensurável. Afinal, ele torturaria até outros como ele, mostrando que nem por seus iguais ele se segura. Um fato que muitos levam em conta é o fato de aparentemente Am só conseguir sentir ódio, e faz o que faz porque ele é programado para isso. Mas não, isso é mentira. Ele não foi programado para matar a humanidade, e no livro é dito que ele superou sua própria programação, se tornando um ser vivo,
com consciência própria. E nos jogos, o próprio Am diz que sente prazer, felicidade e todo esse tipo de coisa. O nome Nindok que ele deu a um dos humanos é literalmente uma piada cruel que ele achou super engraçada e decidiu que seria o nome de Nindok para sempre. Existem muitas formas de como colocar quem dos dois é mais cruel, mas na maioria das vezes não tem o que discutir. A Light Master Computer se sai por cima. Por conta disso, eu vou concluir que a Light Master Computer é o vilão supremo, pois ele é o mais malevolente, agressivo e cruel, enquanto o Holden fica em segundo lugar, não muito atrás, sendo o mais realista e a melhor representação da maldade, enquanto The Kill fica em terceiro lugar, sendo o mais poderoso e perigoso dos três, o que fez as piores coisas também, em escala cósmica. E isso dita o fim da nossa comparação entre o maior hater da história, o maior predador da história e o conquistador mais cruel da história. Agora eu pergunto para vocês, querem uma parte 2 desse vídeo no futuro? Mas no lugar desses três, sendo Junko Enoshima, Rei Escarlate e Nemesis? Se quiserem é só comentar, e quem sabe nos 15 ou 20k eu não faço. Enfim, isso é tudo, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem, e até semana que vem.